O santo do dia 4 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de São João Antônio Farina, propagador da devoção aos Sagrados Corações, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de março. A providência acompanhou João Antônio Farina desde a sua infância, na Itália, para que tudo pudesse ser bem formado. Recebeu de seu tio paterno, o padre Antônio Farina, um grande sacerdote da época, uma sólida formação. Tio esse que João considerava o mestre da espiritualidade. Aos 15 anos já se encaminhava ao seminário diocesano de Vicella, na Itália, aonde era reconhecido pelos colegas de estudos para sua capacidade intelectual e bondade no coração. Aos 21 anos, ainda como estudante de teologia, foi designado professor no seminário aonde lecionou por 18 anos. Manifestava seu dom para o ensino, ordenado em 1827, no século XIX. Continuou sua trajetória com a educação, chegando a assumir a direção da escola pública. Em 1831, no século XIX, como pároco em São Pedro de Vicena, iniciou o trabalho com as escolas popular e educação moral cristã para meninas. Logo, percebe-se a necessidade de professores consagrados ao Senhor, dedicados inteiramente ao Senhor. Então, em 1836, no século XIX, funda-se a Congregação das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, filhas dos Sagrados Corações. Essas seriam as irmãs que cuidariam da educação por amor a Deus, e a educação e o Espírito Santo impulsiona aí além em 1840, no século XIX, e começou a educação de meninas surdas e mudas em 1849, no século XIX. A de meninas cegas também em 1849, no século XIX. Também projetou assistências aos doentes e aos idosos, iniciando-se em 1846, no século XIX, em abrigos e hospitais e domicílios. Em 1850, no século XIX, foi nomeado bispo de Treviso, com as palavras dignos pela razão e a palavra de virtude, desde grave ministério, com grande pulso de educação e cuidados mais pobres. Permaneceu trabalhando fortemente pela educação, catequese e crescimento espiritual do povo de Travelo e foi conhecido como o bispo dos pobres. Propagou a devoção aos Sagrados Coração de Jesus e Maria, consagrando suas paróquias a elas. Lutou contra a imprensa irreligiosa que sustentou a propagação da imprensa católica e de valores morais. Participou ativamente do Concílio do Vaticano I, aonde foi aliado do dogma da infalibilidade papal. Também, junto ao Papa Leão XIII, defendeu a recitação do Santo Rosário e a peregrinação aos locais marianos. Sua Páscoa para a sua vida eterna foi em 4 de março de 1888, no século XIX, deixando ao cuidado do Sagrado Coração 330 freiras, com 28 aspirantes e 42 noviças. A congregação já estava em 48 cidades. Foi beatificado em 2001, no século XXI, pelo Papa João Paulo II e proclamado santo pelo Papa Francisco em 2014, do século XXI. Hoje, as filhas dos Sagrados Corações estão apresentáveis no Brasil em 3 estados: Maranhão,
Pará e Minas Gerais. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica também no dia 4 de março. São Cassiano, conhecido pelo zelo na fé e na castidade e na penitência e na benignidade para com os pobres e na piedosa veneração da Sagrada Eucaristia e do bem-aventurada Virgem Maria, e ainda o jovem morreu vítima de tuberculose na Lituânia no século XV, no ano de 1484. Santo Fócio, Arquiléu, Quirino e outros 16 mártires na Turquia. Faleceu no século III, no ano de 250. São Basílio, primeiro foi monge e depois abade de São Maximiliano de Trevera, bispo da Alemanha. Faleceu no século VIII, no ano de 705. Santo Apiano, monge na Itália, faleceu no século VIII, no ano de 710. São Pedro dedicou-se sua juventude à vida monástica e foi eleito bispo de Policastro, porém regressou ao mosteiro aonde foi constituído abade e restaurou administravelmente e observava a vida religiosa. Faleceu no século XII, no ano de 1123. O beato Humberto III, conde de Saboia, que constrangia a abandonar o calostério para presidir a governação civil, praticou fervorosamente a vida monástica, a qual pouco tempo depois regressou. Faleceu no século XII, no ano de 1188. Os beatos Cristóvão Bales e o presbítero Alexandre Black e Nicolau Orne, mártires na Inglaterra, no século XVI, no ano de 1590. A beata Maria Luísa Isabel Lombardini Moles de Champoplex, viúva mãe de São Luís, fundador das Irmãs das Caridades de São Luís, na França. Faleceu no século XIX, no ano de 1825. A beata Priscila Evriel, virgem, que resplandeceu-se pelo zelo e humildade no governo da Congregação das Escolas Cristãs das Misericórdias na França, no século XIX, no ano de 1877. O beato Roberto Spicher, presbítero diocesano, fundador das Congregações das Irmãs de Santa Edviges, na Polônia, faleceu no século XIX, no ano de 1888. Os beatos Michelax Biscofix, Lidiulax Microfranc e Stanislaus Prytkerk, presbíteros e mártires na Polônia, no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista. O beato Zoltán Lojans Borkierk, bispo e mártir na Hungria, no século XX, no ano de 1951, pela União Soviética. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 4 de março, dia que a Igreja celebra São João Antônio Farina, pregador da devoção dos Sagrados Corações, do ano de 1803 a 1888, no século XIX.